Olá, querido, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que bom poder estar aqui com você mais uma vez, para juntos aprendermos com a palavra de Deus. Nós queremos deixar uma palavra para o seu coração, e desde já eu convido você, a parar por um instante, pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo aquilo que a Bíblia nos ensina. Hoje nós vamos falar, de algo muito especial, pensando nessa semana que nós estamos vivendo agora. Semana passada, e essa semana, são 2 semanas especiais onde nós comemoramos o Natal e também agora vamos comemorar o Ano Novo, essa passagem de ano. Esse é o momento em que nós nos reunimos com as nossas famílias, esse é o momento em que nós paramos um pouquinho, nos preparamos para viver essas datas especiais e é uma oportunidade de fazermos uma reflexão de como estamos conduzindo a nossa vida. E eu quero pensar nessa perspectiva fazendo uma pergunta, e essa pergunta é o tema da nossa mensagem. Por que Jesus veio ao mundo? No último domingo nós comemoramos o Natal. O Natal é uma data muito importante para nós cristãos. Sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas nós escolhemos essa data para comemorar o nascimento de Jesus. Uma data que nós nos preparamos, nos reunimos com os nossos familiares, uma data que nós paramos, para prestar atenção um pouquinho nas coisas que estão acontecendo, nos voltamos para a nossa família, para os nossos amigos, mas nós não podemos perder de vista que a razão do verdadeiro Natal, o sentido do Natal, está no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus é a prova do amor de Deus por nós. Romanos diz isso, mas Deus prova o seu amor por nós ao enviar o seu Filho ao mundo. Jesus nasceu, ele se fez carne, ele se tornou o ser humano, ele habitou entre nós para expressar a glória de Deus, o amor de Deus pelas nossas vidas. E hoje nós podemos ter comunhão com Deus através da vida de Jesus. Porque Jesus veio ao mundo, nós fomos impactados com essa ação sobrenatural, e é por isso que estamos aqui hoje, diante da palavra do Senhor, e podemos testemunhar do amor de Deus pelas nossas vidas. Eu quero pensar um pouquinho, na palavra do Senhor aqui, por que Jesus veio ao mundo? E para isso, nós vamos trazer 4 possíveis respostas que a própria palavra do Senhor dá a essa pergunta. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos, e eu convido você a acompanhar comigo com bastante atenção, o que significa isso, o que isso, pode trazer de impacto na nossa vida, como isso influencia a nossa maneira de viver. Amém? A primeira resposta para essa pergunta, por que Jesus veio ao mundo, nós vamos encontrar em Marcos capítulo 10, versículo 45. Eu convido você a ler esse versículo comigo. Marcos 10, 45, nós vamos ter aqui 2 respostas para essa pergunta. A Bíblia diz assim, porque o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem é uma referência a Jesus. Também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O evangelista Marcos aqui, ele escreve esse evangelho numa perspectiva de demonstrar o rei servo, o rei Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, e quando ele veio desenvolver o seu ministério, ele veio com essa finalidade, não de ser servido, mas para servir. Então a primeira resposta para essa pergunta, por que Jesus veio ao mundo? Ele veio para servir. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Jesus veio para servir. Em Isaías capítulo 53, uma profecia que fala a respeito de Jesus, chama Jesus de servo sofredor. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele veio debaixo de uma missão, ele veio com uma finalidade de servir. E esse servir aqui gerou muito sofrimento para ele. Mas a palavra de Deus nos ensina que por causa do sofrimento de Jesus, hoje nós podemos ter vida. Jesus ele veio para servir. O evangelho de Marcos é chamado do evangelho do rei servo. Ele mesmo diz, entre vós eu sou como aquele que serve. Ou seja, Jesus não veio para ser servido. E aqui fica uma lição muito especial. Nós geralmente gostamos, almejamos, o fato de nós sermos servidos. Nós gostamos de exclusividade. Se você parar e perguntar para as pessoas que estão ao seu redor, ou observar o exemplo,
e a motivação das pessoas, muitos querem mais serem servidos do que servir. Mas olhando para o exemplo de Jesus, nós vamos aprender que há aqui uma dose de altruísmo. Nós vamos aprender sobre o amor de Deus, nós vamos aprender sobre o cuidado de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Por isso, essa é uma data muito especial. E nós devemos não só buscar sermos servidos, mas principalmente em servir. Pensando nesse ano que está acabando, né? Como você viveu? Você viveu mais para servir ou você viveu mais para ser servido? Conversando com famílias, né? Como pastor que atende casais, às vezes atende também, né, famílias, para lidar com os conflitos, as dificuldades, as demandas que acontecem dentro do lar. Alguém certa vez disse que é dentro da família que nós vivemos, né, as maiores emoções, as maiores experiências da nossa vida, sejam elas boas ou ruins, né? E quantas vezes encontramos problemas familiares porque há mais pessoas querendo serem servidas do que dispostas a servir. Nessa data, olhe por exemplo de Jesus, e fica aqui uma lição muito importante para a nossa vida. Ser servido é bom, mas servir é melhor ainda. Que nós possamos olhar para o exemplo do nosso Mestre, e como Deus, ele se fez ser humano, e quando esteve entre nós, mesmo sendo uma pessoa extremamente especial, ele esteve no nosso meio para nos servir. Fica o exemplo que nós possamos viver 2023 não apenas querendo ser servidos, mas principalmente servir. E como que nós podemos fazer isso? Pensa um pouquinho nas circunstâncias que estão ao seu redor. Você pode começar isso de uma forma pequena, olhando dentro da sua casa, observando o que você pode fazer para contribuir, olhando no teu trabalho, olhando entre os teus amigos, olhando na comunidade da fé. Como eu posso viver além de mim mesmo? Como que eu posso gastar os meus dias? Você vai descobrir ao servir que isso traz algo muito especial para o nosso coração. Por quê? Porque estamos seguindo o exemplo do nosso Senhor. Em primeiro lugar, Jesus veio para servir. Esse serviço alcançou a sua vida, esse serviço alcançou a minha vida. A segunda resposta nós vamos encontrar nesse próprio versículo, Marcos 10:45, depois de dizer, né, que Jesus veio para servir, a Bíblia diz assim que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então a segunda resposta é essa: Jesus veio para dar a sua vida em favor do nosso resgate, em resgate de muitos. Esse muitos aqui inclui a sua vida e a minha. Ele deu de forma espontânea, nós não merecemos. Ele deu por amor. Isso representa, queridos, o cuidado de Deus para a nossa vida. E talvez você possa pensar assim: pastor, resgatado do quê? A palavra de Deus nos ensina que existem 3 inimigos que militam contra a nossa vida. O primeiro inimigo é o mundo. O mundo, enquanto sistema, vai fazer de tudo para nos tirar para fora da vontade de Deus. O segundo inimigo é o próprio diabo, que é o governador desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo, queridos, é um inimigo declarado nosso e ele vai fazer de tudo para se opor à vontade de Deus na nossa vida. E o terceiro inimigo é a nossa própria carne, somos nós mesmos. A carne aqui é uma referência, né, à nossa natureza pecaminosa. Esses 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne, vão lutar contra a nossa vida para nos afastar de Deus, para nos afastar da vontade do Senhor e do amor dele que toca as nossas vidas. Agora, só existe uma maneira de vencermos esses inimigos, é através de Jesus. A vitória de Jesus na cruz. Por quê? Olha só o que aconteceu. Jesus, quando ele desenvolveu a sua vida, ele nasceu um bebê, cresceu, se tornou homem, desenvolveu o seu ministério e entregou a sua vida por causa dos nossos pecados. Nesse processo de vida, Jesus venceu esses 3 inimigos. Jesus foi tentado em todas as coisas. Esses inimigos vieram contra Jesus de uma forma feroz, de uma forma muito intensa, mas Jesus venceu. E a Bíblia diz, porque Jesus venceu, nós também podemos vencer. Não podemos vencer de nós mesmos, podemos vencer por causa da vitória de Jesus. Então, quando Jesus veio a esse mundo, ele veio com essa finalidade de resgatar a sua vida e de resgatar a minha vida. Resgatar a nossa vida, queridos, desse sistema que jaz no maligno. O mundo está perdido. Cada dia que passa, nós vemos coisas ruins acontecendo de uma forma intensa e a gente fica pensando, onde tudo isso vai parar? Existe um inimigo das nossas vidas, o diabo, que milita contra nós. A Bíblia diz que o ladrão, a referência é ele, vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a nossa vida.
Jesus veio resgatar a gente de nós mesmos. Ele veio resgatar a nossa vida, queridos, desse inimigo que se chama carne. Nós temos uma natureza que vai contra a vontade de Deus, que nos impele para fora da vontade de Deus. E nós precisamos colocar tudo isso aos pés do nosso Salvador. Jesus veio nos resgatar, que nós possamos entender isso. E quando nós compreendemos essa verdade, olhamos para Jesus não como qualquer pessoa na história da humanidade. Olhamos Ele como Filho de Deus, que tira o pecado desse mundo, que alcança a nossa vida e que nos coloca de novo no centro da vontade de Deus. Porque Jesus veio ao mundo, a terceira resposta para essa pergunta, nós vamos encontrar em João capítulo 10, versículo 10. Se você está com a sua Bíblia, abra por favor, João 10, 10. Nós lemos um versículo muito conhecido, citamos aqui por várias vezes durante esse ano. João 10, 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Porque Jesus veio ao mundo para que nós tenhamos vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida. Não fala de um estilo onde eu vivo bem um momento e depois eu posso passar por um momento difícil. Não. Uma vida abundante fala da vida de Deus se manifestando em nós. Vida abundante aqui, queridos, é algo muito importante que nós precisamos compreender. Porque quando pensamos em abundância, talvez como país, que está passando por muitos desafios econômicos, podemos pensar assim: vida abundante, eu ter muito dinheiro. Vida abundante, eu ter muitos bens. Veja, você pode ser uma pessoa próspera, mas mesmo assim não viver uma vida abundante. Conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem de uma maneira pobre, de uma maneira literalmente miserável. Mas eu conheço pessoas com poder aquisitivo pequeno, mas têm uma vida abundante. A pessoa sabe viver, há um sorriso nos lábios da pessoa, há um coração realizado, há uma vida conectada com Deus. Vida abundante não está apenas relacionada ao que você tem e não tem. Vida abundante fala da vida de Deus se manifestando em nós. E a palavra abundante aqui traz a seguinte ideia: vida abundante significa eu compartilhar da minha vida sem que isso me faça falta. Não fala apenas de recurso, mas fala, entendeu, de um coração disposto a amar, de um coração disposto a se entregar, de uma vida que olha para as pessoas que estão ao nosso redor, e talvez você não tenha condição de ajudar essa pessoa financeiramente, mas você pode ajudar da melhor maneira, compartilhando da sua fé, compartilhando da vida de Deus dentro de você. Querido, presta bem atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Esse mundo, existem pessoas que estão perdidas. Existem pessoas tão pobres, mas não é uma pobreza econômica, é uma pobreza de espírito. E o que Deus espera? Jesus veio para essa finalidade, para que nós tenhamos vida, vida de Deus e vida abundante. Podemos ser pessoas prósperas, sim. Se Deus te fizer uma pessoa próspera, glória a Deus, use essa prosperidade para a honra e para a glória do Senhor. Mas aquilo que Deus te deu, que você possa compartilhar. Me lembro da experiência aqui de Pedro e João subindo ao templo para orar, Atos capítulo 3. A Bíblia diz que quando eles chegaram, encontraram um paralítico que foi colocado ali na porta. Esse homem estava ali numa situação de dependência, mendigando, pediu uma esmola para Pedro e João. Mas Pedro e João disseram o seguinte: olha, nós não temos ouro, não temos prata, em outras palavras, não temos dinheiro para te ajudar, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Levanta e anda. E naquele exato momento, aquele homem levantou e começou a glorificar a Deus. O que eles fizeram? O que eles compartilharam? Aquilo que eles tinham. Eles tinham vida de Deus e vida de Deus em abundância. Essa vida de Deus abundante, quando ela flui de nós, toca na vida das pessoas, a vida das pessoas são transformadas. Nós sabemos que isso não vem da gente mesmo. É dom de Deus, é graça de Deus que se manifesta em nós e através de nós. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E eu quero aqui dizer algo para você que está passando por um momento difícil. Talvez você enfrentou um ano de 2022 com muitas dificuldades, com muitas batalhas. E quem sabe você chega nesse momento pensando assim: pastor, foi um ano muito difícil. Eu olho para frente e espero que 2023 seja um ano melhor, seja um ano de mais vitórias, seja um ano onde eu vença todas essas dificuldades que eu passei até aqui. Se você está precisando, a vida abundante de Deus pode tocar a sua vida. Creia em Jesus, firme uma aliança com Ele, se entregue para Ele. Aproveite esse momento agora e reconheça Jesus como seu suficiente Salvador, o Filho de Deus que pode transformar a sua vida.
Assuma um compromisso com Ele, porque Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Aleluia! Quantas pessoas, irmãos, estão pobres, literalmente morrendo dentro de si. Em vez de vida, estão com a expectativa da morte. Olha para essas pessoas, irmãos, às vezes com tristeza, porque são pessoas que estão passando por um momento muito complicado e difícil. E a minha oração é que a vida de Deus possa fluir nelas e através delas, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida, não é uma vida melhorada, não é uma vida com um aspecto melhor aqui ou acolá. Essa vida abundante, ela não está relacionada às circunstâncias. Por quê? Você pode passar por um momento difícil e ainda assim ter vida. Você pode passar por um momento fácil e mesmo assim não viver. Vida abundante é a vida de Deus fluindo em nós em todas e quaisquer circunstâncias. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E a quarta e última resposta para essa pergunta que eu quero deixar com os irmãos: por que Jesus veio ao mundo? Nós vamos encontrar em Lucas capítulo 19, versículo 10. A palavra diz assim: porque o Filho do Homem, essa expressão, uma referência a Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos resgatar. Salvar a nossa vida do quê? Salvar de nós mesmos, salvar desse mundo, salvar do diabo, como nós já vimos. Salvar do pecado, que infelizmente nos afasta de Deus. O pecado interrompeu a nossa comunhão com o Senhor, mas Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo de número 2, mas Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Nós estávamos perdidos, irmãos, separados de Deus por causa dos nossos pecados e transgressões, mas Jesus é a verdade e a vida, Ele é o caminho de Deus que nos leva até o Senhor novamente. Nós estávamos longe, mas hoje podemos estar perto, porque Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Quem sabe você se sinta assim perdido na vida. Se você está nessa situação, hoje é dia de você fazer uma aliança com Jesus, de você reconhecê-lo como Filho de Deus, que pode entrar no teu coração, que pode trazer vida ao teu espírito e transformar o teu coração e, consequentemente, todas as circunstâncias que estão ao seu redor. Jesus veio, em primeiro lugar, para servir. Jesus veio para resgatar a nossa vida. Jesus veio, em terceiro lugar, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E, em quarto lugar, Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. Nós estávamos perdidos. Eu fico imaginando, queridos, a minha vida sem Jesus. Aonde eu estaria hoje? O que estaria acontecendo comigo? Talvez poderia nem mais estar em vida, mas Jesus um dia entrou no meu coração. Um coração que era triste, um coração ressentido com muitas coisas, e Ele deu vida de Deus. Ele me deu uma esperança. Eu estava perdido, mas fui encontrado. E eu sou muito grato a Deus por esse amor que tocou a minha vida. E esse amor também pode tocar a sua vida no dia de hoje. Se você está ouvindo essa palavra agora, é porque o Senhor, separou esse tempo para que você pudesse compreender por que Jesus veio ao mundo. Jesus é mais do que um personagem histórico. Jesus é mais do que alguém especial que fez parte da história da humanidade e deixou um bom exemplo. Jesus é a providência de Deus. Jesus é um milagre de Deus para alcançar a sua vida e a minha vida. Eu gosto muito quando João vai escrever o Evangelho, no primeiro capítulo, ele fala que a glória de Deus se manifestou em Jesus e vimos a glória de Deus no unigênito do Pai. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos em Jesus a manifestação da glória de Deus. E essa glória toca a sua vida, toca a minha vida, ela é capaz de transformar a nossa história. Aproveite esses dias, aproveite esse momento, faça uma reflexão. Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, firme essa aliança. Se você precisa de ajuda nesse sentido, vem e nos procure. Nós estaremos aqui como igreja para te ajudar a entender a vontade de Deus, e não só entender, mas viver essa vontade, porque tem algo especial, algo bom de Deus para acontecer na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço por esse dia tão especial. Pai, mais um ano está acabando e nós somos gratos a Ti pelo cuidado do Senhor para com a nossa vida. Nesse momento eu te agradeço porque eu sei que Jesus veio
para servir, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos dar uma vida em abundância, Ele veio para nos salvar. E Pai, eu quero pedir agora que essas verdades possam ser cravadas pela ajuda do Teu Espírito Santo no nosso coração e que elas possam nortear a nossa caminhada. Pai, que nós possamos ver um mundo diferente, olhando para o Senhor e compreendendo e vivendo a Tua vontade. Alcança todos esses que estão orando comigo agora, todas essas famílias. E Pai, que o próximo ano e os próximos anos de vida que o Senhor nos conceder, que nós possamos viver com intensidade as verdades que nós acabamos de mencionar. Que elas possam, Pai, estar presentes na nossa vida, que elas possam transformar o nosso coração, transformar as nossas famílias, para que assim possamos olhar para o mundo e dizer que Jesus veio para salvar o perdido, para transformar a vida do ser humano. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Muito obrigado. Que o Senhor alcance cada pessoa que está orando comigo agora e que essa vida possa testemunhar do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos na última semana do ano e nós, desde já, como igreja, queremos agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele fez nas nossas vidas através dessas transmissões. Nós também agradecemos a Deus pela sua vida que nos acompanhou, que a mesma graça, a mesma paz que excede todo o entendimento mencionada pela palavra de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua casa. E nós convidamos você, agora no próximo sábado, dia 31, nós teremos lá na nossa chácara o culto da virada, às 20 horas, nós nos reuniremos como igreja. Eu sei que é um momento especial, que você está se preparando para estar junto com seus familiares e amigos, quem sabe já se programou, para uma festa no sábado, no domingo. Tudo isso é importante e eu louvo a Deus para que você viva isso de uma maneira saudável, mas eu quero fazer um desafio para você, um desafio que pode marcar a sua vida, um desafio que pode marcar um tempo novo, não só para você, mas para todos aqueles que estão perto de você. Próximo sábado, separe um tempo, às 20 horas, vamos estar juntos presencialmente, para nós cultuarmos o nosso Deus, agradecer por esse ano que está se findando e também agradecer a Deus pelo próximo ano, colocando a expectativa do próximo ano totalmente no Senhor. Vamos fazer isso. Eu tenho certeza que vai ser um tempo especial. Deus tem uma palavra especial. Nós teremos um momento de oração. Vamos ter um momento de louvor, de adoração. E essa oportunidade da igreja se reunir, para agradecer pelo ano que está passando e também agradecer pelo novo ano, saudar o novo ano, é um momento muito especial que nós vivemos com muita expectativa no nosso Deus. Deus te abençoe grandemente e que você tenha não só um final de 2022 abençoado, mas um 2023 mais abençoado ainda, em nome de Jesus.